Bem-vindos ao Vulcões Info. No dia 8 de setembro de 2023, um terremoto de magnitude 6,8 atingiu a região central-oeste densamente povoada do Marrocos, marcando o maior terremoto registrado no país em 268 anos. Esse evento foi altamente destrutivo e trágico, com 4 fatores principais contribuindo para a sua gravidade. Em primeiro lugar, Marrocos possui muitas construções feitas com materiais inadequados para resistir a terremotos, como tijolos tradicionais e tijolos de barro, e são extremamente vulneráveis a abalos sísmicos. Mesmo um abalo com intensidade MMI6 pode causar o colapso de estruturas de tijolos, enquanto este terremoto alcançou uma intensidade máxima de MMI1 7,5. Que equivale a 31% da força da gravidade. Isso resultou no possível colapso de muitas estruturas de tijolos em uma área de 11.300 km², abrigando mais de 150 mil pessoas. Construções não feitas de tijolos sofreram danos relativamente menores. Pessoal, não se esqueça de deixar seu like no vídeo aí, se inscrever no canal, isso é fundamental para que nós possamos crescer ainda mais. Em segundo lugar, o terremoto ocorreu a uma profundidade relativamente rasa, em apenas 26,3 km, e amplificou os danos em comparação a um evento mais profundo. Terceiro, a localização do terremoto estava em uma área de país com formações rochosas sedimentares antigas, que permite que as ondas sísmicas se propaguem mais longe e causem mais danos, em comparação com rochas mais jovens. Quarto, o terremoto aconteceu durante a noite, um momento particularmente perigoso, pois a maioria das pessoas estavam dentro de edifícios. Essa conjunção de fatores causou danos estimados em pelo menos 5 bilhões de dólares americanos, equivalente a 3,5% do PIB do Marrocos. Além disso, embora a região de Marrocos nunca tenha experimentado um terremoto histórico com magnitude superior a 5, as montanhas no Alto Atlas, ao sul de Agafay, têm várias falhas relacionadas à compreensão entre placas tectônicas africana e euroasiática. O terremoto de magnitude 6,8 provavelmente causou um rompimento de uma seção de 26 km da falha Norte Atlas, que tem 124 km de comprimento. Esse movimento envolveu tanto uma componente horizontal quanto vertical, caracterizando o terremoto em uma falha oblíqua. Embora não se saiba com certeza qual é a frequência desses terremotos de grande magnitude nas montanhas do Alto Atlas, esse evento foi considerado altamente improvável. Nos próximos dias e semanas é provável que ocorram réplicas, que são terremotos desencadeados pelo terremoto principal, com uma frequência decrescente à medida que o tempo passa desde o terremoto principal. Estatisticamente, as maiores réplicas costumam ter magnitude 1,2 menor que o terremoto principal, o que significa que há a probabilidade de 50% de ocorrer pelo menos um terremoto de magnitude 5,6 ou maior como réplica. Existe também uma baixa probabilidade, em torno de 6%, de que nas próximas 3 semanas ocorra um terremoto com magnitude superior a 6,8 nas proximidades do terreno principal. No entanto, a probabilidade que isso não aconteça é ligeiramente maior, em torno de 94%. Na sexta-feira, 8 de setembro, às 23h11, horário local, muitas pessoas nos vilarejos das montanhas, no Alto Atlas, no Marrocos, estavam se preparando para passar a noite ou já estavam profundamente adormecidas. A cerca de 80 km de distância na movimentada cidade de Marrakech, centenas de milhares de pessoas estavam fazendo o mesmo. Em questão de segundos, um terremoto magnitude 6,8 sacudiu a região próxima à cidade de Okamedene. Toda a área foi abalada por violentas vibrações e os tremores chegaram a ser sentidos em Lisboa, capital de Portugal. Muitas casas e edifícios em uma ampla extensão de Marrocos desabaram. Apesar da destruição em Marrakech ter sido significativa, grande parte da cidade permanece em pé. No entanto, em muitos vilarejos rurais a situação é diferente, com alguns deles completamente devastados. O número de vítimas fatais já ultrapassa 2.800 e esse número deve aumentar nos próximos dias. À medida que fortes tremores secundários continuam a assustar a região, muitas pessoas estão se perguntando o que exatamente aconteceu, porque esse terremoto em particular foi tão devastador. Normalmente as pessoas tendem a se concentrar na magnitude de um terremoto, que é uma medida do seu tamanho e, em certo sentido, da energia liberada quando a crosta terrestre se rompe. Essa área norte da África é sismicamente ativa, mas terremotos de grande magnitude são muito raros. De acordo com Judith Hubbard, cientista de terremotos da Universidade de Cornell, Estados Unidos, esse terremoto é o maior já registrado na região. Enquanto a magnitude de um terremoto é um valor único, a sua intensidade é variável. Ela representa a medida dos danos causados pelo abalo sísmico, que muda de local para local mesmo com a profundidade que o evento ocorreu. Os graus se referem à magnitude do terremoto, frequentemente associada à escala Richter. Mas você sabia que essa não é a única forma de medir abalos sísmicos? Existem escalas mais modernas que esta
vasta, além das classificações de intensidade, que são muito diferentes. As escalas de intensidade geralmente são descritivas e baseiam-se na percepção da população aos danos causados. A mais conhecida e amplamente utilizada é a escala de Mercalli, que se fundamenta na escala original desenvolvida pelo vulcanólogo italiano com o mesmo nome. Para compreender a situação, é importante observar que dois terremotos com a mesma magnitude que ocorreram no mesmo local terem efeitos diferentes, e se o segundo acontecer mais próximo à superfície do que o primeiro, isso ocorre porque as ondas sísmicas percorrem uma distância menor, chegando com maior intensidade ao local afetado, causando danos mais significativos. A grande diferença com um terremoto que tem às vezes a mesma magnitude, mas causa diferentes tipos de danos, é a sua profundidade. Quanto mais perto da superfície, mais danos causa. E assim encerramos mais esse informativo de geologia. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Obrigado a todos por assistir, Deus os abençoe e até a próxima.